Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia da Money Week. Neste segundo dia, teremos painéis informativos que vão expandir e enriquecer nossas estratégias financeiras e empresariais. Neste segundo dia de transmissão, vamos explorar os fundos de investimentos, entender as oportunidades em small caps, vamos falar sobre construção civil e, por fim, discutir as implicações e estratégias envolvidas na dolarização e offshores. Agradecemos por estarem conosco novamente e espero que aproveitem este segundo dia de evento aqui na Money Week. Fundos de investimentos são uma opção popular para investidores em busca de diversificação, gestão profissional e acesso a uma ampla gama de ativos financeiros. No entanto, como em qualquer investimento, compreender os riscos e benefícios é fundamental para tomar decisões informadas e estratégicas. Vamos discutir estratégias de investimento e como eles podem se aliar aos objetivos financeiros dos investidores, os riscos e benefícios, tais como a gestão profissional, a diversificação e a liquidez dos fundos podem oferecer. Como mediadora, teremos a Dani Colombo, CMO e influenciadora de investimentos na Fatos Capital. E como convidados, teremos Victor Webb, gestor da EQI Asset e head da EQI, e por fim, Sérgio Rain Esquirato, CEO na Diamond Investimentos. Olá, gente. Obrigada pela presença de vocês dois aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundos de investimento, principalmente sobre os riscos e benefícios. Muitos investidores aqui, pessoa física. Então, já para começar o nosso bate-papo aí, que a gente tem um tempo mais curto, como podemos avaliar os investimentos em fundos se compararmos a outras modalidades financeiras? E quais são os benefícios de investir em fundos em comparação com outras formas de investimento? Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Eu acho que o lado interessante de você investir em fundo de investimento, você está delegando para um especialista alocar o seu capital. Então, de modo geral, são pessoas que se dedicam ali o dia inteiro e gostam do que fazem, até porque eu acho que tem que gostar do que está fazendo, porque o trabalho é intenso. Mas é uma maneira que você tem de não só adequar a sua necessidade de investimento com também o especialista que está trabalhando focado naquilo, né? Sérgio? Exato. Eu acho que é uma forma de delegar para um especialista, para uma empresa que tem infraestrutura, capacidade de pesquisar sobre um tema com muito mais profundidade, com muito mais clareza do que a média das pessoas tem. Mesmo um gestor de uma determinada classe de ativo, às vezes tem dificuldade para ter uma opinião sobre uma outra classe de ativo, porque a gente acaba gerando um nível de especialização bastante grande, né? E é esse nível de especialização que acaba sendo uma vantagem importante para o investidor. Outra pergunta aqui que eu quero perguntar, essa aí é uma pergunta bem curiosa, ainda mais você. Quais são os principais tipos de fundos de investimentos disponíveis e como eles se diferenciam em termos de estratégia e risco de outros investimentos? Que pergunta difícil, né? Veja, fundos de investimento é uma classe de ativos tão abrangente, né? A gente tem fundos especializados em ações, fundos especializados em commodities, fundos especializados em mercados futuros, fundos multi-estratégias que acabam contemplando diversas estratégias dentro do mesmo veículo de investimento. Então, um fundo de investimento ele é uma classe muito abrangente, né? O investidor ele acaba tendo o benefício de, através do fundo de investimento, acessar mercados com uma eficiência que dificilmente ele teria, né, se fizesse isso diretamente. Então, o fundo de investimento acaba sendo uma alternativa, né, como a gente acabou de comentar, não só de dar acesso ao investidor a uma tecnologia muito específica, mas também a dar acesso a mercados aos quais muitas vezes ele não teria, né, de outra maneira. Então, enfim, o fundo de investimentos ele tem uma série de vantagens. Eu acho que a grande vantagem e os tipos de fundos que a gente vê e tem no Brasil hoje, por exemplo, só no Brasil,
que é um mercado... O Brasil tem a gente é praticamente a 10ª maior economia do mundo e a gente tem um mercado de capitais que está cada vez se desenvolvendo, né? Ainda tem muita coisa para fazer, a gente já chegou até aqui, bastante desenvolvimento. Hoje no Brasil você tem cerca de 25 mil fundos de investimento e eu acho que é importante sempre o investidor entender pela sua necessidade, e isso é parte do trabalho dos assessores, que faz com que entendam as necessidades das pessoas, o momento de vida, e entender qual é o perfil de risco que cada pessoa tem no final do dia. Se a pessoa tem um apetite de tomar um risco muito grande, se tem um horizonte de investimento mais longo ou mais curto, se tem uma necessidade de ter uma certa liquidez para alguma necessidade específica pessoal. Então hoje no Brasil a gente tem, e no mundo também, né, Sérgio, a gente tem fundos de investimentos de renda fixa, a gente tem fundos de investimentos que atuam em diversos tipos de classes de ativos, que são chamados os multimercados, a gente tem fundos de ações, a gente tem fundos de participações, que são fundos que adquirem participações de empresas que não são negociadas na Bolsa. Eu acho que, de um modo geral, a gente consegue ter, dentro do universo de investimento, diferentes tipos de classes de ativos que podem se tornar aderentes à necessidade dos clientes. E o fato de você ter um especialista que faz a gestão do dinheiro que você aloca, né, uma pessoa que está ali estudando e trabalhando diretamente com aquilo, ele consegue ter um retorno pela dedicação, né, e o conhecimento técnico acima do que você teria se você fizesse sozinho ou com pessoas que não tenham conhecimento. Eu brinco assim, quando alguém precisa resolver alguma questão do dente, ninguém inventa de fazer sozinho em casa. As pessoas vão no dentista. Então, é um pouco nesse princípio que eu costumo dar como exemplo, né? Eu, pelo menos, não invento de fazer nada sem um especialista para aquilo que eu preciso. Exato. Não, exato. E além disso, eu acho que voltando à questão do acesso a mercados que o investidor não teria de outra maneira, né? Se a gente olha, por exemplo, um fundo multi-estratégia, multimercado, que opera ativos globais, esse ativo vai negociar, esse fundo, né, vai negociar ativos que estariam completamente fora do radar do investidor tradicional, né? Então vai negociar no mercado de commodities agrícolas, vai negociar no mercado de commodities industriais, vai negociar moedas, juros globais, enfim, ativos que estão completamente fora do radar da maior parte dos investidores e que muitas vezes são inacessíveis para esses investidores, não só pela complexidade dos mercados, mas pelas questões operacionais envolvidas, enfim, por questões de risco inerente àquele ativo. Então, o fundo de investimento ele acaba dando esse acesso a esses mercados ou retornos escondidos nesses mercados que não são acessíveis à maior parte dos investidores. Acho que sem dúvida, em relação também a questões tributárias e custos, né, Sérgio? Você abrir um veículo ou uma conta para investir em outros mercados fora do Brasil ou algum tipo de classe de ativos um pouco diferente, acaba sendo uma estrutura custosa, visto que você não deve colocar 100% do patrimônio num tipo de ativo só, então acaba que o veículo se torna custoso. No fato da gente ter diversos fundos de investimentos que ganham uma certa escala, a gente consegue ter a possibilidade de investir em ativos diferentes, não sendo custoso para o investidor final. Opa, acho que é isso, olha. Tava assim. Bom, e como os investidores podem avaliar os riscos associados a um determinado fundo de investimento? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que a gente tem os riscos inerentes ao fundo, né? Então é inerente ao mercado que aquele fundo opera. A gente tem métricas específicas de risco que são universais, que podem ser aplicadas a qualquer tipo de fundo.
E o investidor, quando analisa um fundo de investimento, acho que muitas vezes o investidor fica muito obcecado pelo retorno, né, retorno absoluto, especialmente retorno absoluto de curto prazo, o que não faz nenhum sentido quando a gente analisa um fundo de investimento. A gente tem que olhar o fundo num contexto de longo prazo e a gente tem que olhar o fundo no contexto de retorno gerado para a unidade de risco. Né, quanto que aquele fundo entrega de retorno para o cotista para cada unidade de risco que ele está correndo. Né, então, o retorno ajustado ao risco. Essa é a forma que o investidor deveria olhar como principal métrica, né, para análise de um fundo de investimento. Perfeito. Deixa eu complementar com um ponto também que eu acho que é super importante, é a gente sempre verificar, o investidor verificar a aderência do gestor, né, ou do time de gestão daquele fundo ou daquela estratégia. Né? É super importante que se você avalia a possibilidade de investir parte do seu patrimônio, do seu capital, num veículo, por exemplo, de ações, é importante que você verifique se o gestor que toca um fundo de ações realmente ele investe em ações, qual é o objetivo que ele tem, qual é a forma que ele investe e se você concorda ou minimamente entende para poder falar assim, tá bom, eu entendi, eu estou disposto a correr esse risco para ter esse retorno. Eu acho que a aderência de acordo com o interesse do investidor, verificar a aderência daquilo que tem a proposta de investimento do produto, fundo de investimento, seja ele qual for, se for aderente ao que você precisa e se o gestor faz o que ele está falando. Né? É importante a gente ter o ponto de se você está com um objetivo, uma estratégia de investimento de um fundo ou um veículo, uma família de fundos de investimento que está propensa a fazer investimentos em ações, então é importante você verificar se ao longo do tempo aquele time de gestão fez isso, se ele não investiu em moeda, porque ele estaria fazendo um discurso não conforme com o que ele está vendendo. Acho que isso é uma premissa importante para a gente, quando vai conhecer o gestor, conhecer a estratégia e a necessidade que você, como cliente, tem. Isso é importante para a gente ter uma experiência de investimento boa e saudável, que faça sentido para o atendimento do interesse do investidor final. Legal. E um ponto que a gente sabe que é muito importante na carteira de um investidor é a diversificação. Eu queria entender como que a gente pode diversificar a nossa carteira com fundos de investimento e de que maneira isso pode reduzir o risco da carteira do investidor. Perfeito, perfeito. Acho que esse é o ponto mais importante. Né? Quando a gente fala em portfólio, a gente tem que falar em diversificação necessariamente. Né? Como o Vitor colocou agora há pouco, a gente não coloca os ovos todos na mesma cesta. Né? Então, a diversificação é o único almoço grátis do mercado. Quando a gente traz e diversificação, o que é? Né? É trazer para o seu portfólio, para a sua carteira, investimentos que sejam descorrelacionados entre si. Né? Investimentos cujo a origem do retorno esteja desassociada. Então não adianta a gente ter 10 multimercados em carteira se todos eles estão pesadamente posicionados em juros. No final do dia, o teu risco é juros, né? Ou moeda, enfim. No fundo, a gente quer ter riscos diferentes na nossa carteira. A gente quer fundos de investimento que atuem em mercados diferentes e que tragam retornos de fontes diferentes. Né? Porque aí sim a gente está gerando descorrelação do retorno. E aí a gente gera um portfólio muito mais saudável. Né? À medida que a gente traz para o mesmo retorno uma descorrelação entre as fontes de retorno, a gente está reduzindo o risco daquele portfólio. Né? Então, o risco ajustado ao retorno daquele portfólio naturalmente melhora. Então, essa tem que ser a obsessão do investidor, diversificar o seu portfólio. Acho que outro ponto importante é a gente sempre pensar numa diversificação estruturada. Os momentos e ambientes e ciclos econômicos de juros altos ou de juros baixos, de ativo de risco mais valorizado ou menos valorizado, eles vão ocorrer ao longo do tempo. Então, para a gente não ter o risco de estar sempre correndo, vamos dizer assim, atrás do rabo, né? Os juros vai cair agora, eu vou investir todo o meu capital em ativo de risco. Aí o juros sobe, as coisas estão piores, o ambiente macroeconômico dá uma piorada, ou algumas questões microeconômicas de ambiente de negócios, seja lá no país ou na região, pioram, eu vou tirar tudo. Então, esse tirar tudo e realocar tudo é muito perigoso,
porque você acaba não fazendo o básico, que é comprar barato e vender caro, né? Então, diversificando de maneira estruturada, ou seja, você ter um portfólio que de pouco em pouco você vai alocando, eu vou botar 20% nisso, 30% nisso, 10% nisso, como o Sérgio bem falou, de forma que todos os investimentos que você faça não sejam correlacionados e aí você está otimizando o risco que você corre pelo retorno, é uma maneira que vai fazer com que você ganhe dinheiro e não tenha uma experiência de perder um patrimônio ou ficar assustado em relação a qualquer momento que venha aparecer de ciclo econômico. Esse é um ponto importantíssimo. Acho que você tocou num ponto crucial. Essa questão de market timing é muito difícil, né? Muito difícil. Então, a gente ficar revisando o nosso portfólio, correndo atrás do que está ganhando agora, ela tende a ser a pior estratégia de investimento possível, porque a gente sempre vai entrar atrasado e vai pegar o pior momento. Na verdade, a forma saudável de lidar com esse problema é ter um portfólio diversificado. É a gente estar em diversos mercados simultaneamente e obviamente, revendo isso, mas revendo isso em janelas longas, né? Não reagindo a estímulos de curto prazo. Porque no curto prazo a gente vai tender a tomar decisões erradas, a gente vai acabar acumulando risco num determinado ativo, que já não é mais o melhor ativo, a gente vai acabar perdendo outras oportunidades, porque a gente acabou saindo daquela posição, achando que aquela posição não geraria resultado. É muito difícil prever o futuro, né? Então a melhor forma de lidar com isso é diversificar, é estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Muita gente me pergunta assim, eu tenho tanto do meu patrimônio para investir, você acha que eu deveria investir tudo agora nesse tipo de classe de ativos? E a minha resposta é sempre assim, olha, eu não sei o dia de amanhã, eu construo o portfólio sabendo disso e ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se você tem um pedaço do seu patrimônio disponível para investir numa certa classe de ativos ou em alguns grupos de ativos, a minha resposta é, vai alocando ao longo do tempo, né? Se os ativos estiverem muito caros, você vai comprar menos. Se os ativos estiverem mais baratos, você vai comprar mais. É bem intuitivo isso, mas a maioria das pessoas acaba não fazendo. E dessa forma é uma maneira que você cria uma disciplina de ter um fluxo de poupança e alocando de forma diversificada. Então você não toma sustos, você vai estar contratando uma carteira de investimentos diversificada que vai estar otimizando o risco pelo retorno que você vai ter. Legal. E uma coisa que eu gosto bastante de fundos de investimento e muita gente gosta também porque tem um gestor lá cuidando do fundo, então ela não precisa se preocupar tanto em ficar acompanhando o mercado, ficar acompanhando as tendências que estão acontecendo. E aí eu quero saber quais são os indicadores, as métricas principais que o investidor deve considerar ao escolher um fundo de investimento para a sua carteira. Eu consigo pensar em algumas, né? Acho que primeiro a consistência do gestor, né? Eu acho que o fundo, como eu disse mais cedo, ele tem que ser olhado numa janela longa, né? A gente não consegue, especialmente fundos de maior volatilidade, fazer uma análise deles em períodos muito curtos não vai trazer nenhuma informação importante para a gente. A gente tem que olhar numa janela longa. Olhar qual que é a consistência desse gestor na janela longa. Ele de fato faz o que ele se propõe a fazer, ele entrega resultado. Uma outra métrica importante, quando eu falo resultado, né, de novo o resultado é ajustado ao risco, né, não é resultado absoluto. Uma outra métrica importante, na minha visão, é qual que é a perda máxima desse gestor ao longo do tempo, né, que é o que a gente chama de maximum drawdown. Quanto que ele perdeu ao longo do tempo e como que isso se relaciona ao resultado gerado ao longo do tempo. Ou seja, qual que é a capacidade desse gestor de proteger patrimônio. Como que essas estratégias protegem o patrimônio do investidor. Então, essas são algumas métricas que eu imagino aqui rapidamente, mas que me parecem bastante importantes. Acho que o Vitor pode contribuir aqui. Sem dúvida, Sérgio. Acho que o primeiro ponto é não perder dinheiro. O segundo ponto é não esquecer do primeiro ponto. Eu acho que a gente entender no comportamento, é claro que a performance passada não é garantia de performance futura, mas você entender um pouco da história ajuda você a compreender o comportamento da estratégia e a forma que o gestor investe. Então, se você vê o comportamento de um fundo que tem uma perda muito abrupta e que demora muito para recuperar,
ou que ele tem uma valorização e uma desvalorização sempre muito ampla, muito abrupta, você tem que saber que aquela estratégia ela está assumindo um nível de risco muito alto. E aí cabe a você avaliar se você está adequado para isso. Pode ser que sim, e tudo bem, né? Acho que cada perfil de pessoa tem as suas necessidades, mas se você não tiver aderência a esse tipo de produto, você vai estar investindo e vai ter uma experiência ruim. Então, esse ponto é muito importante. Eu acho que principalmente essa questão de você avaliar o que a gente olha, né, alguns indicadores, tanto de, vamos dizer assim, de nervosismo, se o fundo mexe muito, que é a volatilidade, ou se ele historicamente teve uma queda muito abrupta e o que aconteceu. É importante para você, como investidor final, entender, olha, eu estou entendendo, ou é isso, eu topo isso. Se isso acontecer amanhã, eu vou me desesperar, tá tudo bem? E aí eu me desesperaria. Então não vai investir nesse produto, investe em algum outro tipo de fundo que não te dê uma dor de cabeça. Acho que é importante, a gente tem que sempre pensar na aderência do cliente, né? A aderência de acordo com o objetivo do que ele tem para render o patrimônio, o capital, limite de liquidez, né? Não adianta você botar o dinheiro num fundo que só vai ter o resgate daqui a 2 meses se você precisar do dinheiro amanhã. Então você tem que também pensar nisso. Exato, e nesse sentido, né, a gente volta para a questão da análise que tem que ser feita antes do investimento, né, como o Victor está bem colocando aqui. Eu acho que o investidor ele tem que criar a disciplina de estudar muito bem o fundo de investimento antes de investir. E depois de investido, se ele tem convicção na tese daquele gestor, né, se ele confia naquele gestor, se ele tem convicção naquele investimento, aí evitar reagir a estímulos de curto prazo. Né, porque a pior coisa que um investidor pode fazer, e aí tem diversos estudos que mostram isso, é ficar investindo e desinvestindo do mesmo veículo. Mesmo fundos muito bem sucedidos ao longo de décadas, tiveram boa parte dos seus investidores com prejuízos relevantes, porque os investidores ficaram, via de regra, entrando nos momentos de alta e saindo dos momentos de baixa. E se eles tivessem simplesmente ficado, eles teriam ganhado muito dinheiro. Mas ao longo do tempo eles só realizaram prejuízo. Isso é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente está falando aqui em termos de qualidade de investimento, né, o horizonte é um pouco maior, ele é importante, seja para ativos, por exemplo, de fundos multimercado, que atuam em diversas classes de ativos. Muitas vezes a gente entende que o ciclo econômico não é da noite para o dia. Então, consequentemente, a precificação dos ativos ela não vai do ponto que está até o ponto potencial da noite para o dia. É muito, muito pouco frequente isso. Quando a gente está falando, então, de uma empresa, quando a gente vê uma empresa adotando um modelo de gestão que aprimora a performance, né, que melhora o negócio, isso não vem numa semana ou em poucos dias, isso vem em alguns anos. Então é super importante a gente ter paciência. As coisas tomam um certo tempo. Eu acho que um dos principais pontos, até do lado do gestor, é a gente ter paciência. E é importante a gente passar isso para as pessoas que investem. Olha, é um exercício de paciência, porque o dia a dia, ainda mais no mercado financeiro, você tem ali um bando de preço piscando o dia inteiro numa tela colorida, o mundo inteiro cheio de notícias, muitos ruídos. Você tem que filtrar bem o que é ruído do que é sinal, né? Porque notícia tem de tudo quanto é tipo. O que vai fazer de fato efeito naqueles investimentos, você tem que filtrar isso. Então é um exercício de paciência. E se você tiver paciência e se você tiver uma aderência interessante, importante para a necessidade que você tenha, você vai ter uma experiência de investimento muito boa. Acho que esse é o ponto. E para finalizar com a pergunta, você até já falou um pouquinho sobre a questão da qualidade do gestor, mas eu vejo que é uma dúvida que muita gente até que às vezes não conhece tanto o mercado ainda, está conhecendo alguns fundos de investimento, é como avaliar a qualidade de um gestor de fundo e quais são as características chaves de um bom gestor. Características chaves de um bom gestor. Voltando aqui, não perder dinheiro, né?
Em caso de dúvida, aplica a regra número 1, não perca dinheiro. Não, acho que, de novo, preservar capital, ser consistente no retorno ao longo do tempo, eu acho que são características de um bom gestor. Na minha visão, a capacidade de criar processos, sistemas que evitem a reação a eventos de curto prazo, né, que a gente consiga, de fato, ser aderente à tese de investimento através de mecanismos, de sistemas, de tecnologia, para que, de fato, a gente entregue para o investidor a experiência que ele se propõe entregar, né, para que a gente não deixe o nosso viés ou a nossa percepção daquele momento, que é sempre muito enviesada, atrapalhar a nossa experiência, né, ou a experiência do investidor. Então, eu acho que no final do dia é isso, né? Um bom gestor, ele é o sujeito que consegue ser consistente no longo prazo, é o sujeito que consegue minimizar a perda para o investidor ou preservar o capital do investidor e, enfim, entregar o produto que ele se propôs a entregar, né? Dentro do padrão de risco que ele se propôs a entregar, dentro do padrão de atuação, de diversificação, enfim, de fato, entregar o produto que o investidor comprou. Eu acho que, além disso tudo que é super importante, eu acho que é o ponto principal de ver aderência tanto do gestor em relação à consistência do que ele faz, do que ele se propõe, quanto a aderência da apetite, da necessidade do investidor final sobre o produto que ele está investindo, é a gente entender o quão alinhado está o gestor, né? Eu sempre costumo, quando eu converso com alguns gestores, eu falo, pô, legal, você faz um fundo, você toca esse tipo de estratégia, legal. Você coloca o seu dinheiro? Eu sempre pergunto isso, né? Eu acho super importante se a pessoa vende um produto que ela acredite naquele produto. E em vez de eu perguntar se acredita, eu pergunto logo se ela também investe. Então é uma maneira bem direta de você saber, olha, né? Eu estou vendendo isso aqui, eu consumo isso? Sim, consumo. Então tá. Então tudo bem. Você sabe que esse é um ponto importantíssimo, né? Que não é uma prática ainda aqui no Brasil, mas que é uma prática em diversos mercados. O investidor, no processo de diligência do fundo, ele verificar quanto que os gestores têm investido no próprio fundo. E se o gestor não tiver investido no próprio fundo, ele simplesmente descarta aquele produto. É porque não existe prova melhor de que você acredita na sua tese de colocar o próprio dinheiro, né? Então, acho que essa pergunta é fundamental, né? Quanto que você tem do seu próprio dinheiro na sua tese? Com certeza. É a história do skin in the game, né? Bom, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer vocês, a presença de vocês aqui. E a gente poderia falar muito mais sobre fundo de investimento, é um tema que tem muita coisa aí para se falar. Mas nosso tempo é curto, então eu vou ter que finalizar aqui com vocês. Mas obrigada pela presença dos dois, Sérgio, Vitor. Obrigado, Dani. Obrigada. Imagina, um prazer, Obrigado, muito obrigado. Prazer. Obrigado.